na roça, ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã pra saber da novidade. Eu moro na roça, ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã pra saber da Moro na roça, ai, ai, ai. Moro na roça, ai, ai, ai. Oh, eu morei na cidade. Boa noite, Brasil, boa noite, planeta. Está no ar, pela VB Studio, mais um programa Música e Companhia. O seu, o nosso grande programa de grande audiência pela internet, você acessando pelo www.vbstudio.com.br. Um programa que todo mundo está comentando, todo mundo está acessando e todo mundo está gostando. Hoje iremos receber a banda Ministério Doxologia. Vocês vão saber mais da história dessa banda, o que eles fazem, qual que é o projeto, qual que é o propósito, as canções muito bacanas sobre o CD que eles estão lançando, da trajetória. E é isso, fique aí, não saia daí, eu conto com a sua presença, conto com os seus e-mails, mande pra gente pelo e-mail contato@vbstudio.com.br, faça a sua pergunta, estaremos aqui para responder juntamente com a banda que estará aqui, Ministério Doxologia, hoje aqui pela VBTV no seu programa Música e Companhia. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Aí, moro na roça, ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã pra saber da novidade. Eu moro na roça, ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã pra saber da Moro na roça, ai, ai, ai. Moro na roça, ai, ai, ai. Oh, eu morei na cidade. Estamos de volta com o programa Música e Companhia pela VBTV, no seu site vb.com.br. Estamos aqui com o Ministério Doxologia. Vocês vão conhecer um pouco sobre esses meninos que estão aqui, sobre o projeto deles. Então vamos lá, vamos começar dizendo o que a gente sempre fala para as pessoas que estão visitando a nossa TV pela primeira vez, que é o caso dos meninos. Sejam bem-vindos. Obrigado. É um grande prazer recebê-los aqui. E vamos lá, vamos apresentar para todo o planeta que assiste agora pela VBTV, e olha que tem bastante gente assistindo nesse momento. Vamos apresentar agora os meninos. Você? Eliseu. Esse é o Eliseu, gente. Edinho. O Edinho. Sou o Robson, irmão do Edinho. Esse aí é o Robson. Gente, é o seguinte, vai chover perguntas aqui, muita gente mandando o seu e-mail, a sua perguntinha. Então você que quer mandar, você que está em casa, é só você digitar aí contatos@vbstudio.com.br, mande sua pergunta que com certeza os meninos aqui, na medida do possível, é claro, vão estar respondendo com toda certeza. É o seguinte, já está chegando coisas aqui, mas vamos devagar, né? Senão a gente não consegue perguntar aqui nada para vocês. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, de onde vem esse nome Doxologia? Muita gente em casa não sabe, então quem que vai responder de vocês aí? O nome Doxologia vem do original, né? Doxologia significa louvor, cânticos e glorificação. Então, quando a gente for escolher o nome do ministério, foi até uma brincadeira, né? Eu fiz com o Robson, a gente está saindo bastante, né? E o ministério precisa de um nome. Aí eu brinquei e falei para ele, então vamos pôr Doxologia. Só que aí ele já começou a colocar algumas coisas na internet com o nome de Doxologia, Orkut, e aí acabou pegando e ficou Doxologia. Na verdade, começou, né? A equipe começou a sair, eu falei, Edinho e Levitas. Aí a gente começou a colocar alguns vídeos primeiro como Edinho e Levitas, né? Aí depois a gente teve a ideia de colocar o nome, né? No ministério mesmo, mais encorpado. É isso aí, eu quero saber o que faz cada um como que eu vou chamar isso? De banda, de grupo, de ministério mesmo, né? Ministério mesmo. Então, o que cada um faz nesse ministério? Você, eu tô vendo para violão, né? Eu canto, né? Toco violão, na verdade, ele é guitarrista, Certo. O Eliseu, ele cuida da parte do Ministério da Palavra, também toca o violão, ministra a adoração também. Legal, isso é legal. Prega um pouquinho, fala um pouco da palavra.
quer dizer, para o pessoal de casa entender, sempre que vocês são chamados, convites, não sei se é show o nome que vocês... Não é, são convites. Chamar de show, né? Entendeu? Porque para Deus a gente não costuma fazer o show. Legal. É isso aí. Culto de adoração, né? Assim. Certo, então, com vocês... Quando a gente, as pessoas chamam, a gente vai para cultuar a Deus, né? Entendi. E hoje a gente vê no Brasil uma grande dificuldade para isso acontecer, né? As pessoas estão muito envolvidas com shows, com eventos, essas coisas. E a gente está tentando buscar isso de volta, trazer a adoração de volta no meio da igreja. Entendi. Isso é muito importante realmente, porque o jovem está um pouco afastado, não só o jovem, né? Eu acho que toda a população do planeta está um pouco afastada de Deus por esses desastres que estão acontecendo aí, que são frutos das nossas próprias mãos. Mas vamos lá, vamos saber um pouquinho aqui, tem gente mandando pergunta aqui, projeto da banda e qual o objetivo, né? Projeto da banda, qual que é o projeto? Vocês têm um projeto? Qual que é esse projeto e qual que é o objetivo desse projeto? Quem que vai responder isso aí também? O projeto da banda, na verdade, a gente teve... Do ministério, da banda não, do ministério, não de banda. Na verdade, o que nós queremos, na verdade, é alcançar as nações, né? Vida, jovens, adultos, Certo. crianças, através não só do nosso cântico, mas a gente costuma sair, de repente a gente liga um para o outro e fala, não, vamos evangelizar, vamos falar um pouco do amor de Deus. E engraçado que uma vez a gente foi em Guarulhos, e logo a gente começou a evangelizar, uma jovem aceitou Jesus, a honra e glória do nosso Senhor, e quando a gente estava indo embora, passou um carro, né, com acho que 3 ou 2 pessoas, né, e aí o rapaz falou, foi legal aquele dia, tá com o Tchau entrar. Aí nós falamos, a gente vai tocar o louvor para vocês, né. Aí começamos a conversar com o rapaz era desviado, a gente pegou o telefone dele, então uma coisa assim que está no nosso coração. A gente tem um projeto também de sustentar a casa de viciados, de drogado, porque na verdade o nosso ministério não é só sair e tocar, mas é alcançar as vidas, tirar as pessoas do mundo das drogas, do mundo da prostituição, desse mundo que só oferece coisa ruim. Então na verdade o nosso principal objetivo é através da música, lógico, é salvar essas pessoas dessa lama, desse mundo que é uma mentira na verdade, né? Porque hoje as pessoas vivem de ilusão no mundo. Então nós não vivemos de ilusão, nós costumamos dizer, não somos melhor do que ninguém, mas nós vivemos em Cristo. E acreditamos que somos novas criaturas por isso. E Deus tem nos abençoado grandemente e creio que esse projeto ainda está no início, mas que ainda vai crescer aí por muita forma. Vou deixar uma pergunta no ar aí para você que está em casa. E você, vive de ilusão? Pergunte ao seu coração, até rimou, é coisa de compositor, né? Mas vamos lá, vamos saber um pouco mais aqui como começou a banda e quem teve a ideia de... Você já mais ou menos respondeu isso, né? Como começou. Vocês estão escolhendo o repertório, já tem o repertório fechado, vocês estão gravando o CD, né? Isso. E eu não posso deixar de falar aqui que estão sendo produzidos no VB Studio, ou seja... né? Então é interessante essa pergunta aqui, deve ser algum compositor que mandou. Vocês estão escolhendo o repertório, já tem o repertório fechado. Se estiver escolhendo o repertório, para onde mandar essa música? Como é que está funcionando isso? A gente na verdade já tem as músicas nossas mesmo, né? Entendo. Tanto é que o Robson tem algumas músicas, o Edinho tem várias músicas, letras consistentes, né, profundas, que veio direto do coração de Deus, né? Eu vou te falar até um pouquinho como que surgem as letras, as músicas, né? Cada um tem um período com Deus em casa. A gente procura pegar, o Edinho tem violão, eu toco um pouquinho de violão também, e a gente separa um tempo para Deus em casa. E a gente começa a adorar a Deus com músicas conhecidas. E aí em cima das músicas conhecidas começam a sair cânticos espontâneos. E em cima desses cânticos espontâneos Deus começa a dar direção e as letras das músicas. Muito legal. Né? E aí a gente anota, ou às vezes tem um gravadorzinho que você grava aquele momento com Deus ali, e depois a gente analisa aquilo ali. Né? E analisa a letra, tal, às vezes a gente mexe alguma coisinha e aí parte para a finalização da letra da música. Vocês com essas canções, com esse ministério, né? Vocês já conseguiram ver resultados assim que marcou? Qual foi um que marcou bastante assim de... Eu me lembro uma vez, inclusive logo quando a gente estava no início, foi o convite do Eliseu. A
gente ia participar do evento de adoração, né? O convite do Eliseu, que na época ele ainda não estava junto com a gente. E eu me lembro que aconteceu um monte de imprevisto. Não deu para o Robson ir, o baterista me ligou, disse que estava preso no trânsito, e o outro me liga falando que não dava, e foi um desencontro e eu não sabia o que fazer, então eu decidi, bom, não vai ninguém, vai eu. Né? E acabei indo naquele lugar, sozinho, fui sozinho, sem ninguém. E eu me lembro até hoje que eles já estavam num evento, a igreja já estava com um evento o dia inteiro, não é isso? E a noite toda, e eles estavam bem cansados. E como eu estava sozinho, eu sentei no teclado, né? E ainda eu brinquei com eles, falei para eles sentarem, deitarem no chão, que eles estavam cansados, ficaram meio assim, mas eu falei, não, mas é isso mesmo que eu estou pedindo para vocês, pode deitar no chão, pode sentar. E eu comecei a cantar algumas adorações, e isso foi uma direção de Deus, que eu sabia que ia acontecer isso. Alguns deles pegaram no sono. Pegaram no sono literalmente, porque eles só estavam cansados, né? Estavam uma noite toda. Uma canção bem branda, bem calma, uma adoração, sabe, bem... E alguns pegaram no sono. E eu me lembro até hoje que quando eu terminei de ministrar ali e tudo mais, e acabou aquele período, nós fomos despedir do pessoal da igreja, e algumas pessoas vieram me perguntar de quem que é aquela canção que você cantou? Eu falei, que canção? Aquela que falava tal assim. Eu falei, sim, aquela canção é minha. Aí ela pegou e falou assim, você não sabe o que aconteceu. E eu disse, o que foi? Ela falou, havia um obreiro aqui da igreja, ele já tinha se desviado um bom tempo da igreja. E na hora que você começou a cantar essa música de Adão, que fala sobre o retorno de Adão, fala que Deus quer Adão de volta, e ele entrou na igreja na hora que você estava ministrando, sentou. Já havia muito tempo que ele não sentava na igreja, e ele ficou o tempo todo ouvindo aquilo que você estava cantando. Aquela mensagem que você trouxe através daquela canção, daquela música, você não sabia, mas foi diretamente para ele. Nossa, isso para compositor, para mim, porque eu te falo isso até como compositor, né? É claro que eu não tive ainda esse privilégio, mesmo tendo canções para Deus, eu ainda não tive esse privilégio, até porque eu acho que eu não busquei da forma certa, mas as músicas do mundo, que coloca assim, do mundo, que já tocaram nas rádios, tudo, e quando me ligam dizendo, pô, essa música mudou minha vida e tal, né? Eu imagino você, uma música para Deus que tenha mudado a vida daquela pessoa, mas profundamente. A minha pode ter mudado superficialmente, a sua mudou profundamente, né? Então eu acho que deve ser muito bacana. Eu acho que não tem uma coisa mais gratificante do que isso, as pessoas serem tocadas através das canções, das músicas dos músicos. É verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que a conversa está muito legal aqui, mas a gente precisa faturar, né? Então a gente vai chamar os comerciais, daqui a pouco a gente volta. Eu só quero falar uma coisinha aqui para vocês. Nós estamos com o Ministério Doxologia, uma entrevista muito bacana. Você que precisa anunciar alguma coisa, o seu produto, a sua loja, seja o que for que você quer vender ou comprar de repente, estamos aqui com um guia da cidade de Guarulhos. Depois eu vou falar mais sobre isso. No intervalo, com certeza vocês vão estar vendo algumas imagens sobre o guia da cidade de Guarulhos. E eu vou explicar no andamento do programa mais sobre esse grande projeto que a VBTV agora está em parceria. Tá ok? Mandar um abraço também para o André, que é um dos proprietários aqui do guia da cidade de Guarulhos. André, um abração, e essa parceria está vindo com força total. Estamos aqui com Doxologia, Ministério Doxologia, eu sempre falo tanto. Ministério Doxologia, viu gente? E daqui a pouco a gente volta, não saia daí, tá ok? Aí, moro na roça, ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã, pra saber da novidade eu moro. Moro na roça, ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã, pra saber da Moro na roça, ai, ai, ai. Moro na roça, ai, ai, ai. Oh, eu morei na cidade. Estamos de volta Brasil, estamos de volta Planeta, com o programa Música e Companhia, o seu programa preferido da internet. Bom, estamos aqui com o Ministério Doxologia, agora muito mais tranquilo, já bebeu nossa aguinha. E é o seguinte, muita gente perguntando aqui, tem uma coisa importante que eu quero perguntar. Quando chamam para apresentação, vocês cobram alguma coisa? Como é que funciona isso? Vocês vão... Porque tem um custo, né? Você ir até uma igreja no Jabaquara, como é que faz isso? Como que funciona? Não, a gente nunca cobrou nada.
né? Do jeito que Deus está nos dando de graça, a gente oferta de graça também. Entendi. Mas tem a igreja que oferta nas nossas vidas, né? Ajuda com custo, com gasolina. E quando ajuda, a gente aceita a oferta. Mas a gente não cobra, a gente vai assim, na espontaneidade mesmo de abençoar, tá abençoando a igreja. Entendi. Tá, vamos lá atender aqui os pedidos, senão daqui a pouco o pessoal começa a me xingar aqui. A Janaína Nóbrega do Rio de Janeiro quer saber se os meninos. Começou. Se os meninos são solteiros. O que eu tenho a ver com isso, Janaína? Mas vamos lá. Você é solteiro? Não, eu sou casado. Na verdade, todos da banda do ministério são casados. O único solteiro sou eu. O único solteiro sou eu. Janaína, só o Eliseu que está solteiro. Por enquanto, hein? Por enquanto. Que dureza, Janaína. Não é que cada vez você me faz. Eu já tenho a Isso me raca interessa, Janaína. Mas Deus já está encaminhando já. Mas tudo bem, Janaína, obrigado, viu, pela sua atenção, pelo seu e-mail. Vamos lá. O Mauri Barbosa de Alagoas. O que é isso aqui? Está perguntando. Como que é? Se algum de vocês, antes de entrar para o mundo gospel, já fizeram participações de grupos no mundo. Ele é de Alagoas, aliás. Quero mandar um forte abraço pro pessoal de Alagoas, os alagoanos aí, grande abraço aqui da BBTV. Então quer dizer que antes, ele quer saber se vocês, antes de entrar para o mundo gospel, se assim a gente pode chamar, já fizeram participações em grupos do mundo. Eu acho que... Participações fizemos sim, não em grupos famosos, né? É. Eu era pagodeiro, meu irmão também, eu era muito novo, né? Na verdade, meu irmão, o Edinho, ele saía mais, né? Como ele era um pouco mais velho, eu ainda era muito jovem, então eu saía pouco, né? Mas a gente já vem desde o mundo já tocando samba e em vários lugares. Né? Entendi, mas daí você tocava o que na banda de... O Edinho pode explicar melhor. O Robson, eu tocava cavaco, né? Depois fui ensinando o Robson a tocar, o Robson aprendeu também e ficou nessa. Um tocava cavaquinho, outro tocava cavaquinho e assim. Bom, estamos aqui aos comandos da técnica de Fábio Henrique Vieira. Obrigado, Fábio, pelo seu trabalho, é sempre muito competente com a gente. A Maria Paula de Campinas está dizendo o seguinte: ela quer uma música, ela quer ouvir um pedaço de alguma música de vocês, uma palhinha, um trechinho de alguma música, pode. Só que é o seguinte, hein, ó, nem adianta vocês pedirem agora, porque só será no último bloco a canção Rei da Glória. Tá todo mundo pedindo aqui, mas a canção Rei da Glória você vai ter que ficar aí e aguentar, porque vai ser só no último bloco, é a nossa chamada, não adianta, eu nem vou segurar vocês, tá? A Rei da Glória é só no último bloco, realmente. Se quiser mostrar alguma outra canção, mostra um pedacinho para Maria Paula de Campinas. Maria Paula, aí vai o som do Ministério da Doxologia para você. Como o Edinho estava falando da música que Deus deu para ele, de Adão, né? Vamos cantar, né? Isso aí, vamos lá, Maria Paula, e aí vai Ministério da Doxologia para você. Você se afastou e fugiu de mim. Há outros caminhos e fugiu de mim.
teria que andar de joelhos o dia inteiro e colocar meu rosto no chão esfregando na pedra. Porque Deus sempre me dá um monte de presente, muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso. E mais uma vez Ele está me dando um grande presente, que é receber vocês aqui. Abençoando o nosso programa, abençoando toda a nossa estrutura aqui. Muito obrigado mesmo a Deus por esse momento. E vamos lá, vamos continuar, senão daqui a pouco a gente chora. O Iago do Nascimento de Cotia pergunta: como é a satisfação de cantar para Deus? Quem vai responder essa aí? Nossa, algo muito bom, muito prazeroso. Então eu costumo falar que, até no intervalo eu estava comentando com você, que as últimas canções que Deus me deu foi nas igrejas, né? A gente de repente louvando a Deus. E eu começava a cantar espontaneamente assim, aí depois no final as pessoas iam perguntar: nossa, que música legal, eu vou procurar no YouTube. Eu falei: mas que música? Até a última que Deus me deu, foi em parceria com meu irmão Edinho, aí alguns jovens falaram: nossa, aquela música lá é muito linda, vou procurar no YouTube. Que música? Aquela que você cantou, que música que foi? Põe lá no vídeo pra você ver. Você gravou? Eu falei: gravei. Aí de repente eu comecei a ouvir e falei: não é que é bonita mesmo? Aí Deus logo tocou no meu coração que eu estava fazendo essa canção. Então quer dizer, é um negócio tão sobrenatural, assim, tão diferente, louvar a Deus, que de repente Ele começa a te dar bênçãos. Porque eu acho que a parte de Deus nos dar canções é uma bênção, é um presente. Então é muito prazeroso a gente poder louvar o Senhor, é uma satisfação enorme. Mas eu queria complementar isso. É muito bom a gente falar sobre cantar, sobre louvar. Se você falar de cantar para Deus, muitas pessoas pegam e cantam. A diferença de você cantar e de realmente você louvar e adorar. Sim. Você envolve louvor e adoração, envolve sentimento, envolve teu coração, envolve aquilo que toca na tua vida. E quando toca com você, quando mexe com você, quando Deus, o Espírito Santo entra através das canções e mexe na tua vida, isso reflete na vida das pessoas. E uma coisa que a gente tem buscado nas canções é buscar a Deus de uma forma que Ele venha, se manifeste a nós, toque as nossas vidas e isso reflita na vida das pessoas. Porque se Ele tocar na vida das pessoas, a gente vai ver milagres acontecendo. E é esse o objetivo. O projeto é esse. Vamos lá. A Lourdes Machado de Sumaré. Sumaré, a cidade do meu amigo e parceiro Francisco Amado, Chico Amado. Um abraço para Chico Amado aqui de Sumaré. Quer saber se algum de vocês já se envolveram. Legal essa pergunta. Se algum de vocês já se envolveram com drogas e se sim, como saíram da mesma e se esse problema existe também no mundo gospel. Eu acho que existe em qualquer lugar, mas vamos lá. Eu vou falar de mim. No auge dos meus 19, 20 anos, saindo já do ensino médio, né, terceiro colegial. Então, já no Evangelho do Senhor, eu comecei a me envolver com alguns colegas, alguns amigos, e aquela coisa, cabeça jovem, então muita coisa passa pela cabeça, né? Então eu cheguei a experimentar assim, algum tipo de substância. Eu não me viciei, graças a Deus, mas cheguei a ficar bastante tempo usando junto com meus colegas no tempo de escola. Não vou falar o tipo de substância que não fica legal. Mas cheguei a experimentar assim e na verdade não viciei porque não é o meu mundo, na verdade. Mas foi coisa de um momento, foi durante um ano e só. E aí? Eu na verdade eu nunca me envolvi com drogas, eu não sei na verdade o que é um cigarro, coisas desse tipo. Eu me converti muito jovem, assim como o Robson também. Só que eu nunca tive muitos amigos na minha juventude. Eu costumo dizer que meu amigo, meu amor sempre foi Jesus. Então, desde a minha adolescência, eu sempre servi a Deus. É verdade. Eu sempre servi a Deus e eu não digo que eu me guardava, mas que Deus me guardava, me livrava desse mundo. E Deus me deu esse privilégio de nunca experimentar nada, álcool, ou cigarro, ou droga, qualquer tipo. Eu não sei o que é isso. Louvado seja Deus por isso. Eu também nunca experimentei. Nasci no lar evangélico, né? Meus pais são evangélicos, né? Minha mãe, a família toda. A gente teve um problema na família com droga e álcool, né? Meu cunhado, ele foi viciado, minha irmã casou com ele, ele usava álcool, né? Durante muito tempo, no período do namoro, ele chegava em casa sempre embriagado para encontrar com ela, né?
E meu pai e minha mãe, eles sempre lutaram contra isso, né? E orientaram ela, falaram com ela e mesmo assim ela acabou casando com ele. E depois de um tempo de casada, ela uns 4 anos, 5 anos de casada, ela descobriu que ele não só usava o álcool, mas ele usava as drogas também, né? E depois de um bom tempo a gente começou a lutar. Ela voltou para a igreja, ela caiu, ela se afastou da igreja, entrou no cigarro, viciou no cigarro, fumava muito, né? Uma vida totalmente destruída, né? E aos olhos dela estava bom. E um dia Deus tocou, usou minha vida, eu conversei com ela, meu, você está nessa situação porque você se afastou de Deus, você se afastou da igreja, você saiu dos caminhos. E ela, isso sofreu um impacto, eu não sei, porque pra gente é tão natural, né? A gente está envolvido com as coisas de Deus, é natural, para nós é natural, Deus para nós é natural. E aí isso foi um impacto para a vida dela, e ela voltou para a igreja. E aí, né, a consequência dela ter voltado para a igreja, meu cunhado começou a vir. Só que ele não tinha força de sair sozinho, só a igreja não foi suficiente para trazê-lo de volta. Né? E aí, desse processo, a gente conseguiu uma casa de recuperação também evangélica no interior de São Paulo. Ele ficou 1 ano internado nessa casa de recuperação, onde fizeram um tratamento com ele, pregavam a palavra, ele foi batizado lá ele se converteu de verdade, né? E foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas. E hoje ele é presbítero na igreja, está firme, e ele dá testemunhos em igrejas. Se vocês ligarem depois, entrar em contato com a gente, ele vai nas igrejas, ele fala sobre o álcool, ele fala sobre as drogas. A gente tem ido em algumas casas de recuperação e ele tem pregado e incentivado as pessoas a saírem das drogas. Muito bom. A gente vai colocar aqui a tarde aqui para quem quiser entrar em contato com o Ministério da Doxologia. A gente vai para um breve intervalo e volta já com um pouco mais de Ministério da Doxologia. Eu sei que você está gostando e eu também estou. E vamos lá. Fique aí, não sai daí, ok? Obrigado, até mais. Estamos de volta com o programa Música e Companhia e agora a gente está chegando no último bloco e eu quero dar alguns recadinhos aqui para você. Você que quer anunciar seu produto, sua loja, sua empresa, seja lá qual for o produto que você quer anunciar ou vender, esse jornalzinho aqui, ó, é um jornalzão. Cidade de Guarulhos, um dos nossos comerciais, aí você vai estar sabendo mais sobre isso. É uma parceria que a gente está fazendo com o jornal e com a revista Cidade de Guarulhos, que é o guia aqui, ó, de compras e serviços, ok? Você que está precisando de no break, não esqueça, ata no break 24404182. Também a gente vai falar muito disso no nosso intervalo. E é o seguinte, vamos lá, tá todo mundo aqui pedindo, o negócio está bombando aqui, né? E vamos ouvir o Rei da Glória. Então, antes de ouvir o Rei da Glória, eu quero já finalizar o programa agradecendo vocês. Obrigado. Realmente foi um prazer recebê-los. E espero que vocês voltem mais vezes aqui com a gente, lançando também o CD que está sendo produzido na VB, né? Claro. E é um privilégio para a gente isso. E eu espero que vocês voltem aqui, as portas estarão sempre abertas para vocês. Prazer. Aliás, o estúdio está aberto para vocês. Prazer é todo nosso. Eu já quero aproveitar o momento também, mandar um grande abraço aí para o meu amigo Edgar, que não vejo há muito tempo, a esposa dele, a Lili. Isso aí. Né, que foi eles que me trouxeram até você, né? Então eu quero agradecer eles, mandar um forte abraço, tudo de bom. Na verdade Deus faz umas coisas que chega a ser até engraçado, se não for muito, né, não entendo o que eu quero dizer, porque às vezes ele usa pessoas que a gente nem imagina para trazer benefícios à nossa vida, né? E foi o que ele fez com o Edgar, trazendo vocês todos para estarem gravando aqui com a gente. A gente está precisando disso aqui no nosso estúdio. Realmente muita paz quando vocês vêm. Vocês têm um astral, assim, uma coisa assim, divina junto com vocês. Muito bacana. Então, desde já, nós agradecemos aqui em nome do Fábio também, que está na nossa produção. E é isso, eu quero deixar um recadinho antes de você começar. A canção Rei da Glória, a Janaína está pedindo aqui, né? Tudo bem? Vamos lá.
É o seguinte, é o básico, né? Nunca desista dos seus sonhos. Quando você for conversar com Deus, feche a porta onde você está, esfrega seu rosto no chão. Só peça uma vez. Deus não é surdo e Ele sabe tudo o que você precisa. Só que entrega e aceite se aquilo não vier. Porque às vezes aquilo que você está pedindo não é o melhor para você. Então entregue seus caminhos na mão de Deus e o resto, todo o resto, Ele fará. Eu sou prova viva disso. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência, obrigado pelos recados. E aí vai, para nosso grande prazer, Rei da Glória com vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser, Ele há de querer. Santidade vem, e o Rei da Glória Ele vem, e o Rei da Glória Ele vem. Perfume derramado, incenso perfumado, sacrifícios a Ele queimado. Ele vem, e o Rei da Glória Ele vem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, revestido de santidade vem, que o Rei da Glória Ele vem, que o Rei da Glória